Não é esse cabo. Aquele cabo lá, tinha que te pegar no cabo correto. É o cabo do violão. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com o número 225. Hino 225 da nossa arte. Louvado seja Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Na batalha contra o mal,
Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Gostaria de convidar a igreja para estar abrindo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 15 em diante. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do deserto. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes. Matarás homens, mulheres, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Somente até aqui. Vamos orar, gente? Glórias a Deus. Eu peço oração pela vida do nosso irmão Tarcísio, que ele não pôde estar aqui conosco, mas ele manda parte para os irmãos. Ele está enfermo, mas eu creio no milagre do Senhor sobre a vida dele. Tá? Eu clamo também pela vida de cada irmão, a irmã Aparecida, que também não está bem. Tá? Vamos estar orando por ela, pela recuperação dela. Tá? Que a igreja do Senhor possa estar unida em oração, buscando a presença de Deus. Alguém vai fazer de oração? Eu e a paz da minha família. Continua orando por Zé Carlos. Zé Carlos, amém. Pastor, eu peço oração para Janira. Janira? Minha patroa, ela também não está passando bem, não. Amém. Peço todos os também. Amém. Amém. A Stephanie, amém. Está orando por isso. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Cremos, Senhor, na Sua palavra, cremos no Seu nome, que o Seu nome há poder, ó Pai, sobre o Seu povo, ó Pai Todo-Poderoso. Eu clamo a Ti nessa noite, Senhor, por cura, Senhor, por milagre, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor Deus, no Seu agir. Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, no Seu operar, Senhor. Eu creio, ó Pai, Todo-Poderoso, na Tua palavra, Senhor. E em Seu nome há todo o poder, Senhor. Entra com cura agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. A cada pedido de oração, a cada nome aqui citado nessa noite, Senhor Deus. Entra com cura, Senhor Deus, em Seu santo nome, Jesus. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua palavra, para buscar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua face, Senhor, para ouvir a Tua voz, meu Deus. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, pelo Seu agir sobre nós. Deus Todo-Poderoso, abençoa a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, que se dispôs de estar aqui nessa noite, para aprender da Sua palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A igreja pode se assentar. A igreja pode estar com a palavra de Deus, onde foi lido ali, o livro de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, porque nós vamos ficar mais ou menos nesse texto. Nós não vamos andar muito, só um ou dois textos que a gente vai sair, mas a gente vai permanecer bastante período, um bom período nesse texto que nós lemos nessa noite. Esse texto aqui é bem conhecido da igreja, e tem aqueles que ainda não conhecem, que fala sobre Saul. Saul
Deus, né, ouviu o pedido do povo para que Saul fosse colocado como rei. Deus, ele ouviu o clamor do povo, porque o povo queria ser o quê? Queria ser igual às outras nações, queria ser igual aos outros povos que tinham seu reino, que tinha ali o seu rei para poder mandar nele, para poder colocar as leis. E o Senhor assim faz, porque o povo não quis somente, né, depender das ordenanças do Senhor. O povo não quis somente depender das ordens de Deus. O povo queria um rei, né? A palavra do Senhor fala para nós que Deus, ele fica assim, até chateado com esse pedido. Porém, nós estamos aqui em um ponto em que Samuel, ele fala para Saul, para que Saul ataque o povo Amaleque, que é um povo que outrora perseguiu o povo de Israel, se levantou contra o povo de Israel. Ali na passagem nós sabemos do Êxodo, em que o povo estava trilhando o seu caminho, eles se levantaram contra a nação de Deus. Até aí nós sabemos. Só que agora Deus o levanta como rei e dá uma ordenança para ele que ele se vingue desse povo e que não deixe nada ali daquela nação, desde mulheres, crianças, animais, riquezas. Não era para trazer nada para a terra de Israel, não era para deixar nada ali para que Israel usufruísse, porque daquele povo o Senhor já tinha amaldiçoado. O Senhor não queria nada daquele povo, não queria nada daquele reino. A única coisa que Deus queria era a vingança pelo povo. Só que a palavra de Deus nos conta que Saul, ele vai para a guerra, ele vai ali, a palavra do Senhor fala para nós que ele obedece a Deus, ele obedece o chamado de Deus, ele ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor fala para nós que ele reúne ali homens para combater o povo Amaleque. Até aí nós vemos que ele está fazendo tudo certo, ele está ouvindo a voz de Deus. Porém, no versículo 7 em diante, a palavra de Deus nos diz assim, no mesmo capítulo 15, por isso que eu falei, para que vocês continuassem com a palavra de Deus aberta. Diz assim: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo, porém, poupou Agag e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Observa bem, ele como rei, ele ouviu a voz de Deus, ele foi para a batalha, ele guerreou, ele obedeceu a voz de Deus até aí. Só que ele pensou o quê? Vou levar o rei, vou levar Agag preso e vou pegar o melhor que eles tinham para oferecer ao Senhor em holocausto. Vou oferecer ao Senhor o que eles têm de melhor. Só que nós podemos observar qual era a ordem de Deus para que ele destruísse tudo e não ficasse nada. Essa foi a ordem do Senhor para a vida dele, para o reinado dele. Porém, ele separa essas coisas, ele retém essas coisas, e ele diz para Samuel: olha, eu fiz assim como o Senhor ordenou, eu fiz assim como veio a palavra do Senhor para mim, eu obedeci. Só que ele obedeceu em termos, ele obedeceu, só que ele não cumpriu a ordem 100%. Que é o título da palavra que eu quero trazer hoje: obedecer até que ponto? Obedecer a ordem de Deus até que ponto? Obedecer a vontade de Deus até que ponto em nossas vidas? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a obediência não pode ser de 99%. Porque a obediência de 99% é desobediência.
E 1% de desobediência se torna 100% de desobediência. Não tem como obedecer a Deus por partes. Não tem como obedecer a palavra de Deus só pela metade. Não tem como obedecer a palavra de Deus só onde eu vejo vontade. Não tem como obedecer a palavra de Deus só naquilo que me agrada. Eu tenho que obedecer 100% da palavra de Deus. E muitas vezes, algumas pessoas chegam até nós, que somos pastores, e perguntam: pastor, isso aqui é pecado? Pastor, eu posso ficar com a minha namorada mesmo sem eu ser casado? Pastor, eu posso namorar com uma pessoa não cristã? Eu posso viver, eu posso beber, eu posso fazer outras coisas? Mas o que diz a palavra de Deus? As pessoas vêm perguntar, mas nunca perguntam ao Espírito Santo de Deus o que eles podem fazer para agradar a Deus. A pergunta é sempre: eu posso pecar? E se eu fizer isso, é pecado? Mas a pergunta é: pastor, o que eu posso fazer para agradar a Deus? O que eu posso fazer para obedecer a Deus? A pergunta é sempre aquilo: se eu fizer isso, é pecado? A própria palavra de Deus nos mostra o que desagrada a Ele. Então não tem como obedecer a Deus somente 99%. Temos que obedecer a Deus 100% em nossas vidas. Saul, ele vai entender isso no decorrer do texto que nós estamos lendo. E eu quero que vocês entendam também. Porque ele chega ao ponto de dizer assim que: olha, as ovelhas que eu separei é para oferecer ao Senhor. Eu fiz isso porque eu queria dar o melhor para o Senhor. Eu não separei porque eu queria ter lucro nisso. Não, mas é porque pode ver que todas as ovelhas, todos os animais, nenhum tem defeito. Eu trouxe para o Senhor. Quantas vezes nós trazemos para a casa de Deus aquilo que nós achamos que é bom para nós, aquilo que nós dizemos o que é bom ao nosso entendimento, mas esquecemos de trazer para a casa de Deus aquilo que agrada ao Senhor. Que esquecemos de trazer para a casa do Senhor o nosso coração aberto, contrito para o adorar. E nós trazemos o que? Emocionalismo. Nós trazemos o que? Sentimentos falsos diante do Senhor. E depois nós falamos assim: Senhor, por que o Senhor não está aceitando? Por que o Senhor não tem me escutado? Porque meia obediência não adianta. Você tem que trazer aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? A sua obediência, a sua vida no altar perante o Senhor. Não tem meio termo. A palavra do Senhor vem buscar aquilo, fala para nós que o Senhor vem buscar aquilo que é santo. Agora imagina aquilo que é santo diante do Senhor. É aquele que é meio crente, Eu sou meio crente, eu estou aqui, um pé aqui, outro aqui. Estou em cima do muro. Eu te falo que o construtor do muro, desse muro que você está em cima, é Satanás. Porque você está exatamente aonde ele quer. Porque quando Jesus voltar, quem está em cima do muro e quem está do outro lado vai ficar. Não adianta ser meio termo. Ou você decide a servir ao Senhor, ou você decide entregar a sua vida ao Senhor, ou senão você fica em cima do muro logo do outro lado. Porque não existe meio termo para o Senhor. O Senhor diz: tu és nem quente nem frio, tu és morno, e eu te vomitarei. Ou seja, o Senhor não aceita meio termo. O Senhor não se agrada de metade da sua vida. Ou você agrada 5% a Deus, ou agrada a si próprio. E ele vem aqui, ele fala: olha, Senhor, é para ti, foi para Deus que eu fiz isso. Olha, eu trouxe tudo aqui, mas não foi com intenção para mim. Eu pergunto para você nessa noite: o que é que você tem trago para agradar ao Senhor? Você tem trago um culto de adoração a Deus, ou um culto de adoração que vai agradar a si próprio? Porque se a palavra não for do jeito que eu quero, o culto foi ruim. Se o pregador que vai pregar, que vai estar pregando, não é o que eu quero, foi péssimo. As irmãs cantaram o que eu não gosto. Os jovens cantaram só pela misericórdia de Deus. Já parou para pensar que você está incomodado demais com as outras pessoas e perdendo o alvo que é Cristo? Já parou para pensar que ficar se preocupando com um e com o outro, você está esquecendo de cultuar a Deus?
Esse é o alvo, a obediência ao Senhor. A obediência ao culto, vir com o coração aberto. Não meio termo. Aí entra nesse ponto, como diz a palavra, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta ficar olhando para um, se o grupo está cantando bem, se o fulano está pregando bem ou mal. O seu alvo é Cristo, a sua obediência ao Senhor. Você está no átrio do santo, você está na presença do Senhor. Aquele lugar de adoração, aquele lugar de filho obediente, não é lugar de filho pródigo. Lembra que eu falei para vocês que filho pródigo é aquele filho que é o filho rebelde, que o pai não vai atrás, não, ele tem que voltar, ele tem que ir lá fora, quebrar a cara e voltar. Mas a ovelha que se perdeu, o pastor vai atrás. Mas o filho pródigo, ele teve que voltar. Ele teve que sentir o sabor amargo do mundo, para depois voltar ao pai. Aí eu pergunto, você é filho pródigo ou você é ovelha? Você é aquele que está na casa do Senhor com o seu coração? Ou o seu coração está longe de Deus? Saul, ele estava assim. Ele servia ao Senhor, ele conhecia o Senhor, ele era rei de Israel. Ele era o exemplo para Israel. Mas o seu coração estava longe de Deus. No versículo 10, vamos ler aqui um pouquinho. Versículo 10 e 11 diz assim, ó: então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Observa bem. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós praticamente enterramos o nosso chamado. Nós deixamos todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas para trás, ou enterramos ela, como eu falei, né? Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, as promessas do Senhor são vivas. Agora ele desobedeceu. E era algo simples de obedecer. Era algo fácil de obedecer na situação dele. Mas ele quis fazer do jeito dele. Deus mandou você fazer assim. Ah, mas eu acho melhor fazer de outra forma. Deus está mandando a igreja a ser conduzida dessa forma. Ah, mas eu acho que do meu jeito a igreja vai ficar melhor. Não, não é. Não é eu como pastor. Todas as decisões que eu tenho que tomar na casa do Senhor. Primeiro eu tenho um pastor lá em São Paulo, que é o nosso presidente. E eu tenho que fazer com ele, mas eu tenho que orar ao Senhor. Eu tenho que orar ao Senhor. E pedir permissão. Eu tenho que dizer, Senhor, pode fazer isso. É dessa forma que o Senhor quer. É dessa forma que a igreja tem que ser conduzida. Eu não posso fazer do meu jeito. Porque do meu jeito é falho. Eu sou carne, eu sou homem. E eu não posso prestar o meu achismo. Ah, eu acho que a igreja aqui tem que ter uma parede azul. Eu acho que as escalas de som tem que ser diferente. É o meu achismo. A igreja é assim porque o Senhor quis ela assim. A igreja é dessa cor porque o Senhor determinou que o ministério tivesse essa cor. A igreja é banco de madeira, enquanto tem muitas igrejas aí com banco sofá, mas foi o Senhor que determinou que fosse assim. Todas as nossas congregações dos bancos são dessa forma. Porque foi o Senhor que determinou. Ah, mas eu vou deixar mais confortável, comprar aquelas cadeiras. Não, mas não é assim. Enquanto Deus não mostrar, enquanto Deus não fizer, ele querer ver do jeito dele, vai ser dessa forma. Vai falar, mas qual a diferença? Mas tudo tem um porquê. Nós temos que obedecer muitas vezes sem entender o querer de Deus. Nós temos que obedecer, vamos dizer, ouviremos, né? Não, faremos e ouviremos. O que ele quer dizer com isso? Figuração quer dizer para o Senhor: faremos e depois entenderemos o porquê que o Senhor está mandando. Por isso que faremos e ouviremos, e depois nós vamos entender. O Senhor está mandando fazer isso, vamos fazer. Ah, mas por que? Não importa. Depois nós vamos entender o porquê que é assim. É igual o trabalho dentro das crianças assim, aqui, né? Nossa, veio tanta criança, veio um monte de criança nada aqui, mas por que foi feito assim? Porque a semente foi plantada. Porque a palavra de Deus falou o coração daquelas crianças. E quando aquelas crianças vier aqui, ou estiver aí no mundo, tem uma igreja lá na América. Tinha umas tias lá, tinha um pastor, tinha uma igreja que orava, tinha um grupo de crianças, eu lembro daquela igreja. É lá que eu vou buscar a salvação, porque eu estou perdido, é lá, porque a semente foi plantada. Porque é assim, porque a gente não entende hoje o porquê
por quê? Porque fazendo culto, porque não trabalho para fazer daquele jeito. Primeiro que Deus merece o melhor. E tem que ser feito, sabe, o melhor que nós temos. Segundo, que essas crianças são o futuro da igreja. Mas entenderam o porquê? Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje nós estamos plantando. Hoje nós estamos plantando. E virá aqueles que vão colher isso. Então entender isso. E Saul, ele não estava entendendo o porquê da obediência. O porquê que não podia trazer ele do melhor do povo inimigo para cá, para a casa do Senhor. Quantas vezes a gente queremos trazer para a casa do Senhor coisas que vão contaminar as coisas do Senhor? Queremos trazer cultos de fora. Queremos trazer ideias de fora. Queremos trazer pensamentos que nós vemos no YouTube, vemos de outros pastores. Olha, aquele pastor, ele faz campanha. Nosso ministério não faz campanha. Sabe por que não faz? O mesmo Deus que age na campanha age aqui. Deus age mais aqui porque aqui é lugar de oração. Quando você abre o seu coração, Deus age. Não precisa de tanta coisa para que Deus possa agir. Como diz a palavra de Deus, basta uma palavra sua, Senhor, para o milagre acontecer. E é assim que nós cremos. E Samuel, ele está passando por esse processo agora. Não, Saul. E Samuel diz, 14. Samuel, porém, lhe disse: então, que baliza de ovelhas é essa? Ou seja, Deus ele não deixa nada oculto. Deus ele não deixa nada escondido. Samuel ele ouviu as ovelhas que Saul estava querendo esconder. Samuel ele escutou o pecado. Porque o pecado muitas vezes, aquele que é sacerdote, aquele que está na casa do Senhor, grita. O pecado grita. Eu costumo, quando eu leio esse texto, falar que Samuel ele tem uma vantagem, ele pode expor e confrontar. E quantas vezes Deus revela para quem está aqui no altar os pecados e você não pode falar? Porque hoje tem que ser tudo provado, né? Você tirou foto, tem prova, tem testemunho. Mas não pode falar hoje. A não ser que Deus confronte a pessoa. E Deus mostra para o anjo da igreja. Mas é necessário, hoje, a igreja do Senhor está no altar do Senhor, para que Deus ele possa, perdoar os nossos pecados, para que possa fazer se arrepender dos pecados. Agora Samuel fala assim: olha, você está escondendo. Como você obedeceu a voz de Deus? Você disse que ouviu a voz de Deus, aceitou tudo que Deus falou, mas que eu estou ouvindo as ovelhas aí fazendo barulho. Que barulho de ovelha é essa? Que pecado ele está escondendo? Que desobediência é essa, Saul? No 19, a palavra do Senhor nos diz assim, porque não deste ouvido a voz do Senhor, porque antes de lançar-te despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor. Ele ainda insiste. O Senhor está confrontando ele e ele ainda insiste. Quantas vezes o Senhor está nos confrontando, nós insistimos em continuar no erro? Ele insiste, olha, no 20, disse Saul a Samuel: pelo contrário, dê ouvido sim à voz do Senhor, e caminhei pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Olha o que ele confronta o Senhor, ele está errado, e ele ainda quer dar certo. Samuel, um dos profetas do Senhor, sacerdote daquela época, e ele confronta o anjo de Deus, o homem de Deus falando com ele, e ele: não, você está enganado, Samuel, eu fiz o que o Senhor mandou. Quantas vezes, né, chega assim, fala assim: mas você fez exatamente o que eu fiz, e você está vendo que não fez? Você fez perfeita a vontade do Senhor, e você olha, isso foi aquela coisa capenga, aquela coisa mal feita? Não, fiz como o Senhor ordenou. Eu pergunto aqui: será que você tem escutado a voz do Senhor e está fazendo como o Senhor ordenou? Será que aquilo que o Senhor colocou na sua mão, aquilo que o Senhor te deu para fazer, você está fazendo realmente de coração? Ou está fazendo pela metade? Porque se o Senhor te colocou na sua mão, Ele te deu uma ordem. Ou você está fingindo que está fazendo? Ou você está fazendo: eu acho que não precisa ser tanto. Mas se o Senhor te ordenou, se o Senhor te mandou, falou assim: eu estou te colocando na sua mão, cuida do que eu estou te dando,
Cuida daquilo que eu tenho te dado para fazer. Aí tem gente, sabe, viajando, com a cabeça, sabe, em outro lugar. E Deus cobrando. Aí Deus tem que cobrar, não, Senhor, eu fiz exatamente como o Senhor mandou fazer. Mas será que fez mesmo? Ou foi só 99%? E esse 1% aí? Cadê? Esse 1% aí eu quero que você dê conta. Esse 1%, onde está? Ou faz por inteiro ou não faz. Ou se entrega totalmente a Cristo ou não se entrega. Essa é a palavra do Senhor hoje. Não é 99%, é 100%. Porque esse 1% seu vira 100% de desobediência. Não adianta. Eu não estou falando das leis mosaicas, não. Eu estou falando da lei de Cristo. Do mandamento de Cristo. Da palavra do Senhor. Do Evangelho de Cristo. Da obra que o Senhor colocou na tua mão. Não é meio termo. É 100%. Ele continua, né? Os soldados tomaram os despojos, as ovelhas, os bois, o melhor do destinado, da destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Agora vem Samuel e responde para ele. Uma palavra que todo mundo já conhece, mas diz assim a palavra do Senhor, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. E atender é melhor, é melhor do que a gordura do carneiro. Obedecer é melhor do que sacrificar. Como assim, pastor? Nós não sacrificamos mais, né? Jesus já foi crucificado por nós. Como assim nós obedecer assim, é melhor do que sacrificar? Que sacrifício é esse? Vamos ver ali Lucas 6,46. Ou põe uma olhada para mim, por gentileza, que fica mais fácil. Vamos fazer a igreja participar da palavra nessa noite. Eu gosto quando ensina, porque Deus, Ele ensina a igreja. Ele fala com a igreja. O ensino não é uma palavra para consolar, né? É uma palavra para ensinar e para cuidar. Porque Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama. 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Escutaram, igreja? Vou ler novamente para vocês. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas desobedecem a minha palavra? Esse é o sacrifício que eu trago para vocês hoje. Às vezes, não é falta de jejum e oração, é desobediência. Às vezes você fala assim: pastor, eu já oro. Pastor, eu oro todas as manhãs. Pastor, eu oro 2 horas por dia. Pastor, eu leio a Bíblia. Pastor, eu jejuo lá 4 vezes na semana. Glória a Deus por isso. Eu jejuo 4 vezes na semana. Mas não obedece a palavra de Deus. Sacrifício de tolo. Sacrifício à toa. Sabe? Pastor, eu oro da meia-noite até 3 horas da manhã. Glória a Deus, mas e aí, você está obedecendo? A oração sem obediência é só um barulho perante Deus. Verdade? A oração sem obediência é só um barulho diante de Deus. Você, como pai, tem aquele filho rebelde. E aquele filho rebelde vem te pedir alguma coisa. Como está o seu coração para dar aquilo para ele? Quem é pai aqui sabe. Como está o seu coração para dar isso para ele? Se tem um filho rebelde, vai te dar dor de cabeça. Tem vezes que você não aguenta ver ele em casa. Aí ele vem: pai, me dá isso. Você fala assim: como assim, pai, me dá isso? Como tem a cara de pau, mas assim, bem claro, né? O cara pode chegar até mim e me pedir isso. Como ele faz isso? É tão desobediente, não me respeita,
entra na minha casa de qualquer jeito, se apresenta de qualquer forma, não se importa em obedecer as regras de casa, desonra pai e mãe, e ainda vem pedir as coisas para mim. Da mesma forma, Deus, a oração não passa de barulho, porque não tem como Deus atender você, porque é servo e serva desobediente. Muita oração e pouca obediência é algo que faz com que a gente, retroceda, a gente se distancie do Senhor. Você pede muitas vezes mudança na sua vida. Quando quem já pediu mudança? Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a vida, eu não quero mais viver passando necessidade. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, o Senhor transforme a minha família. Mas sem obediência, sem mudança, sem renúncia, não adianta. Não tem como Deus te atender dessa forma. Eu quero, mas você não muda. Você não quer renunciar a todos os seus erros, aquilo que agrada a você, aquilo que te distancia de Deus, ou não. Eu não posso deixar, mais para frente eu faço isso, depois eu faço isso. Não é renúncia, é obediência. É você se colocar no caminho do Senhor. É você se colocar ali, Senhor, eu quero servir a Ti. Eu quero fazer o melhor para Ti. Eu quero me entregar para Ti, Senhor. É a obediência. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para a Tua obra, para a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor reine em minha vida. É assim que tem que estar o nosso coração. Temos que obedecer mesmo que nos custe tudo. Mesmo que aquilo venha a custar aquilo que nós mais amamos. Abraão fez isso. O filho dele que ele mais amava. O Senhor provou. Vamos ver se é obediente. Às vezes Deus, para ver se a gente é obediente, Ele toca naquilo que mais nos dói. Aquilo que mais vai nos afetar e nos abalar. Ele vai tocar ali, na sua ferida. Aonde fala assim, Senhor, eu não largo isso nunca. É ali que o Senhor vai tocar. É ali que o Senhor vai querer ver se você serve a Ele ou não. E Abraão foi testado. Abraão foi testado a sua fidelidade, a sua fé e a sua obediência. Quando o Senhor pediu o filho para ele, ele falou assim, sim, Senhor. Ele pegou o filho e levou ele até o holocausto. E obedeceu à vontade de Deus. E quando Deus viu que ele era obediente e fiel ao Senhor, e que nada mais importava, além do Senhor para ele, o Senhor, pai, Abraão, não precisa, eu já preparei o cordeiro. Porque ele viu que ele era servo obediente. Agora pensa o Senhor pedir aquilo que você mais ama. É assim. Muitas vezes Deus faz com que nós sejamos testados diante dele, para ver a nossa fidelidade e obediência a ele. Às vezes a gente, como a gente está na obra, a gente fala assim, Senhor, será que eu renunciaria a isso? Eu deixaria isso de lado? Eu falava antes que eu não queria ser acusado da minha mãe nunca. Olha eu aqui, minha mãe é em São Paulo. Tem 3 semanas que minha mãe teve 2 infartos e eu estou aqui. Vocês vão ter uma ideia. E como está o meu coração? Mas o Senhor fala assim, calma que eu estou cuidando. Calma que eu estou cuidando. Esse culto que a gente foi lá, o plano de apresentar o lance para o presbitério, eu vi minhas filhas, no meio do culto, elas chegaram no meio do culto, eu não podia sair do meu lugar, porque tem os lugares do obreiro, e ir lá abraçar elas, matar a saudade. Então, ou seja, eu chorando lá embaixo, e ela chorando lá em cima na galeria. Então, os primeiros 10 minutos do culto, depois aí, chorou. Aí ela mandava mensagem para meu pai, que foi? Eu falei, não, filho, meu pai, é muita saudade e felicidade de você. Mas é renúncia. Deus às vezes fala assim, quero ver, você vai deixar aquilo que você está fazendo por amor a mim? A gente tem que renunciar. O que é que Deus tem pedido para você renunciar por amor a Ele? Para provar sua fidelidade, para provar que você ama Ele. O que Deus tem pedido para você largar para provar o seu amor? É isso que Deus pede para nós refletirmos nessa noite. Porque para servir a Deus é renúncia. E a renúncia dói, tá? Não é tipo, vai ser fácil, tá bom, isso aqui, é um copo com água, tá bom, não vou beber hoje não. Não, Deus ele vai tocar naquilo que mais dói com você. Para ver se você é fiel. Louvado seja o Senhor. Como eu falei no começo da palavra, não adianta 99% de obediência. Tem que ser 100%, igreja.
Ah, mas é só 1%, pastor. Não, é 100% que Deus requer de nós. Deus, Ele não aceita que nós nos servimos pela metade ou por partes. É 100%. Ou nós entregamos 100% a Deus, ou senão não é válido. Ou nosso coração está em Cristo, ou está no mundo. Ou nós amamos a Deus, ou amamos o mundo. Não é assim no relacionamento? Eu estou aqui casados, né? Com exceção dos jovens, mas tem como você amar sua esposa, seu esposo, 99%? Ah, 1% ali eu olho para a vizinha, olho para minha amiga do trabalho, olho para o meu colega. É 1%, o que tem? Será que sua esposa vai aceitar isso? Você aceitaria aí, mas? Ou é 100%? 99%, mas tá bom. 99%? E aí, irmão, 99% só do seu bebê, da sua esposa só? 1% só, não tem nada demais. O que é 1%, né? Para o Senhor é tudo. E para a vida de um casal é tudo. Eu comparei para você entender esse sentimento de Deus. Nossa, o pastor está pegando pesado, mas será que no seu relacionamento, né? Você aceitaria 99% e 1% para aproveitar por aí? É só 1%, nada demais. Assim é Deus. Não podemos servir pela metade ou por partes, né? Ah, mas é praticamente quase 100%. Não. É 100% que Deus quer de nós. Louvado seja Deus. A obediência tem que ser imediata. Sabe por quê? Porque reconhecemos que o Senhor Jesus, tá? Que o Senhor Jesus, e sabemos que tudo que Ele fez é perfeito e poderoso. Confiar nele de imediato, mesmo sem entender. Foi o que eu falei com vocês para agora. Davi, alguém lê para mim assim, Salmo 51, 12. Lê para mim, Salmo 51, 12. Porque Davi, ele orou por um espírito de obediência. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Com um espírito voluntário, ou seja, com prazer em te adorar, com prazer em te obedecer. Tem umas versões que falam assim, com o espírito obediente, né? Tem algumas versões que falam assim, mas com prazer em obedecer ao Senhor, com prazer em estar na casa do Senhor. Mas tem que ter de coração, e tem que ser de imediato, sentir aquilo, sabe, de verdade. Quando o Senhor Jesus fala assim, ó, faça isso, você fala, Senhor, eu estou fazendo com amor, porque tu vives em mim, eu sei que tenho crido. Mas que o Senhor me deu o coração voltado a isso, a obedecer a tua palavra. Porque eu não quero obedecer ao Senhor por partes, eu quero obedecer ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade, Senhor. Eu quero obedecer a Ti porque eu te amo. Não porque se eu não te obedecer eu não vou ser salvo. Não porque se eu não ficar na igreja eu vou para o inferno. Não. Eu te obedeço porque eu te amo. E a Tua palavra está no meu coração. É por isso que eu te obedeço, Senhor. A outra parte da obediência, ela tem que ser o quê? Interna. Tá bom? Porque Ele escreveu as Suas palavras no nosso coração. E não temos desculpa para dizer assim, ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, eu não sabia. Lê para mim, por favor. Jeremias 31, 3. Porque o Senhor escreveu essa palavra dentro de nós. O Senhor escreveu na tábua do nosso coração. Jeremias 31, 3. Glória a Deus. Há muitos que o Senhor me apareceu dizendo, o amor eterno te amei. Está bem? Como amável a benignidade te atrai. Por amor? De novo? Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, o amor eterno te amei. Também como amável benignidade te atraiu. Olha aqui, tem que ser com amor, igreja. Porque o Senhor escreveu a Sua palavra dentro do nosso coração. Tem que ser de dentro de nós. Como diz assim, com amor, a parte B, né? Com amor eterno te amei. Com benignidade te atraí. Ou seja, foi tudo feito com amor. Tem como expressar esse amor pela metade?
Tem como expressar isso em falta? Tem que ser 100%. Temos que obedecer a Deus de dentro, sabe? De dentro para fora. Tem que vir de dentro, tem que ser da boca para fora. Eu fico observando, igreja, olha aqui. Eu fico observando umas coisas, né? Tinha Araxá, tem aqui também, tá bom? Mas eu acho interessante aqui, ó. Jovens, adolescentes, vamos conversar depois? Tá bom? Observe uma coisa. Eu estava olhando a igreja esse tempo atrás aqui, tanto Araxá também, tá? O que acontece? Ficam algumas pessoas que estão aqui, sabe? Mas a cabeça dele está tão longe. Está tão longe. Aí tem uns que se distraem com o celular, tem outros que se distraem com conversinha no meio do culto. Mas por que essa pessoa veio fazer aqui? Não tem, hoje já tem, sabe, tem WhatsApp, tem tanta coisa que dá para você conversar, mas chega no culto, não, agora é hora de colocar a conversa em dia. Ou se não está pensando no problema de segunda-feira, ou melhor, amanhã, quarta-feira, está pensando em outra coisa, mas o seu coração não está aqui, a sua mente não está aqui, porque serve a Deus pela metade. A sua mentalidade, tudo que você está pensando, está no problema, está na pessoa, ou está em olhar para um, olhar para o outro, mas não está aqui, não está focado em Cristo. Há desobediência, não é interno, não é algo que vem de dentro, é só exterior, né? Muitos estão dentro da igreja, mas o seu coração está lá fora. Muitos não conseguem ouvir ou assistir o culto por completo. Aí cantou um grupo, aí o outro está conversando. Aí o outro cantor, o grupo que cantou antes já está lá conversando. Gente, glorifica a Deus, não conversa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na vida do seu irmão que está do seu lado, você está atrapalhando ele assistir o culto. Sabe? Deus vai trabalhar nas coisas, mas você tem que ter foco. Tem que ter foco em Cristo, na palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor. E a obediência ela tem que ser por inteiro, tá? Porque não adianta fazer tudo pela metade. Ela tem que ser por inteiro. Saul, ele achou que servir ao Senhor, obedecer a ordem do Senhor, poderia ser somente em partes. Mas o Senhor queria dar obediência total. Não sirva ao Senhor pela metade. Não sirva ao Senhor só da forma até onde você acha que tem que servir. Até que ponto eu devo obedecer a Deus? E eu te falo nessa noite. É 100% de obediência. Não tem limites à obediência de Deus. Você pode passar da obediência, mas nunca chegar à desobediência. Porque a desobediência vai te levar à perdição. A desobediência vai tirar o seu foco. E não estou falando de obediência ao pastor, não. Estou falando de obediência à palavra do Senhor. Lógico que o pastor também é o anjo da igreja. A igreja tem que respeitar, tem que entender, mas o que aqui eu estou focando é na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala também da obediência ao anjo da igreja, aos obreiros, né? Já viu o porteiro pegar e falar, senta aqui, não vou sentar aqui não. Desobediência. Mas quem é o porteiro? É um anjo de Deus que o Senhor colocou ali. É um homem que representa o Senhor ali na porta. É só o porteiro? Não é só o porteiro não. É alguém que Deus levantou para ficar ali. Para colocar ordem ali, para deixar as pessoas conversando do lado de fora, para não deixar as pessoas, sabe, se distraídas, deixar as pessoas ficarem perto do bebedouro, sabe? Sempre falo, já falei até com os obreiros aqui, não deixa as pessoas ficarem fora conversando, não deixa as pessoas ficarem pegando um copo toda hora, não desperdício, né? Não serve tanto de copo depois que lá fora, porque vai um, pega outro, pega o seu copo, segura o seu copo, zere pela casa do Senhor, zere pela oferta, muitas vezes eu olho assim, mas sempre falo para os meus filhos, né? Pode perguntar para eles, gente, não demora no banheiro. Mas por quê? Porque essa conta, quem paga, é a oferta, é o dízimo. Uma vez uma irmã que recebe a aposentadoria dela de um salário mínimo, mas ela está ofertando, ela está pagando a conta. Não é porque muitas vezes o ministério paga, não, é a irmã que paga. Porque se ela zela pela obra, você tem que zelar pelo aquilo que você está usando. Igual o banco, as irmãs vêm que limpam o banco, tem a zelo. Não deixa o copo, não deixa nada espalhado. Custa, né? Pegar, beber água. Coloca lá, obediência. Né? Porque eu sei que o pastor Valdir já falou com isso para vocês, né? Gente, não deixa o copo jogado, não deixa aquilo. Obediência. Sabe? Porque ali, né? A lixeira logo ali, né? Se fosse longe, pelo menos. Se a lixeira fosse lá embaixo, tem que descer lá embaixo, para lá eu entendo. Mas é aqui fora, né? Então, obediência. Zelo pela obra do Senhor. Vamos?
lê para mim 1 João 5,3. Um lê para mim 1 João 5,3 e o outro, logo depois, lê Salmos 19:11. Isso. Porque este é o amor de Deus que guardemos, os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Este é o amor de Deus. Olha só, ele fala que os mandamentos dele é uma forma de amor para conosco. É uma forma de amor. Sabe por que os mandamentos dele, do Senhor, é uma forma de amor? Porque esses mandamentos nos conduzem à vida eterna. Esses mandamentos, se nós obedecermos, a igreja do Senhor será salva. Então, por isso que Deus não quer ninguém pela metade. Lembra mim aí, Salmo 19:11. Também por eles é admoestado o teu servo, e ele nos guardar a grande recompensa. Veja de novo. Também por eles é admoestado o teu servo, e ele nos guardar a grande recompensa. Admoestar é o que? Ordenar, ensinar, né? Mostrar o caminho, né? Conduzir a pessoa a um caminho certo, os seus servos. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho que devemos seguir. Por isso que ele fala para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, por que não obedecer? Por que não entrar nesse caminho? Só que esse caminho é estreito, como eu já falei. Não tem como levar bagagem. Não tem como levar um culto que eu acho que é certo ou que é melhor para mim. O culto é do Senhor. Não adianta trazer para a casa do Senhor fogo estranho, porque o Senhor não pediu isso. Não adianta trazer coisas que você está vendo lá fora, porque a palavra do Senhor fala assim de um culto santo, um culto que se feito de coração, de adoradores, que se entrega em espírito e em verdade para Ele. É dessa forma que nós temos que estar diante do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais no coração da igreja, que Deus possa conduzir, né? Tem um casal aí que aceitou Jesus, o último culto no lar que nós fizemos aí na casa dos nossos irmãos, e estão aqui, né? Pode haver outras vezes, né? Mas agora estão firmes, e já desde já falou, pastor, eu quero participar de culto de ensino. Eu falei, glória a Deus, é o melhor culto que vocês podem falar, porque vocês estão aprendendo a palavra da forma que ela tem que ser pregada. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós temos uma oportunidade, vamos recolher os dízimos da oferta da casa do Senhor nessa noite, tá? E vou continuar glorificando a Deus, louvando a Deus pelas nossas ofertas. Ah, mas pastor, eu não trouxe nada, mas ofereça a Deus a adoração. Ofereça ao Senhor o que você tem de melhor dentro de si. Amém?
Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja, vocês estão vendo que coloquei aqui no celular para estar transmitindo. Por duas coisas. Tá? Quem já segue desde Araxá, ou antes já acompanha o nosso trabalho, a gente fazia esse trabalho para divulgar, para pregar a palavra de Deus ali em Araxá. Nós tínhamos um retorno muito grande, muitas pessoas vieram, aceitaram Jesus na igreja, foi um trabalho muito bom. Tá? Então eu queria que esse mesmo trabalho fosse feito aqui. Porém, também, nós temos nossos irmãos que estão enfermos, nossos irmãos que não estão conseguindo congregar. Os vídeos vão estar sendo salvos, tá bom? Você vão fazer o quê? Vão entrar no Instagram da igreja e vão compartilhar também, mas entrem lá, compartilhem com aquele que não pôde estar aqui nessa noite, para que possa estar ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, compartilhem com um amigo, aquela pessoa que precisa, né, ouvir a palavra de Deus. Então, nossos cultos a partir de agora vão ser transmitidos, tá bom? Não fiquem acanhados, vocês vão se acostumando. Lá no começo, quando Deus ele pediu isso para mim, ele falou: eu quero que seja da forma que a palavra do Senhor chegue a mais lugares. E eu fiquei me acanhado no começo. Quem me conhece aí sabe que eu sou um pouco tímido, mas Deus ele vai desenrolando. É só você não ficar olhando para cá, porque aí você olha para a igreja, tá? É tão pequenininho que você não liga, tá bom? E bom, depois olha para vocês verem, né? Se você falou bem, se você não falou bem, depois você acaba de ver. A Adriana não gostava de assistir, não, porque ela não quer nem ver. Vai estar na casa. Glória a Deus. Tá, é por isso, tá bom? Para evangelizar e para os nossos irmãos que estão enfermos, tá bom? Outra coisa, amanhã nós temos culto na casa da mãe da nossa irmã Selma, tá bom? As irmãs que puderem estar lá, tá? Passa um esforço para estar lá, cultuando, tá? Também curso de ação de graça para o aniversário dela também, tá? Sempre lá apertadinho, mas é igual o coração de mãe, cabe bastante irmãos, tá bom? E aí, se a gente chegar lá, tiver bastante irmãos, quem estiver lá de fora vai pegando palavras. Vai pegando, porque as pessoas precisam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Quinta-feira, culto de adoração a Deus. Tá? Que a igreja esteja aqui para adorar ao Senhor. Sexta-feira, círculo de oração e ensaio com as irmãs. Tá bom, irmãs? Nós precisamos estar cooperando no sábado também. Tá bom? Nós das irmãs. Ali, a nossa co-irmã ali, Madureira. Vamos estar cooperando com eles, porque sempre cooperam conosco. Nós vamos estar lá também adorando ao Senhor com eles, tá bom? Sei que é algo um pouquinho diferente, né? Mas nós mantemos nossos costumes e vamos adorar Deus da nossa forma, né? E assim a gente vai estar em adoração junto ao Senhor. Amém? Aula de música no sábado às 16 horas, está sendo uma bênção. Quem fala assim, eu quero me matricular agora, sempre atende, sempre a vaga, tá bom? Daqui a pouco a orquestra está tocando aqui, depois fala, eu queria tanto estar tocando. Mas agora já foi, né? Não, mas depois vai ver outra turma também. Só que a próxima turma, já vão se preparando aí, está perto. A próxima turma vai ser para pessoas, claro que o pessoal da igreja pode participar, mas a próxima turma vai ser para as pessoas que não fazem parte da igreja. Porque a aula de música em São Paulo, ela serve como evangelismo. Tá? Essa turma a gente vai ensinar música, mas também vamos falar da palavra de Deus. Entendeu? Então, se a pessoa, mas eu quero tocar violão, eu não vou para a igreja. Não precisa fazer parte, não. Pode vir fazer a aula. Automaticamente, na aula, ele vai ouvir a palavra de Deus, vai ter oração. Então, lá em São Paulo, não foi bem isso daí. Está ganhando muitas almas para Jesus através desse trabalho. E tem sido dessa forma até hoje. Tá bom? Aula de música, culto no ponto de pregação. Tá bom? Eu vou começar a usar meus obreiros aí para deixar ele um pouco parado. Vamos trabalhar. Então, os obreiros que não forem com as irmãs ali, estejam no ponto de pregação, ali adorando ao Senhor, né? Porque o culto lá é com as irmãs, né? Festividade. Então, os obreiros podem estar ali fazendo a obra do Senhor, tá bom? Pregando a palavra. O irmão Israel falou assim que eu tive pedido para cancelar no sábado, e eu acabei de cancelar que não tinha parado para descansar a semana toda. Aí o irmão Israel falou, tá aberto aqui, pastor, tem alma aqui. Eu falei, então, conduz o culto aí. Eu falei para cancelar, mas já que tinha pessoa lá para ouvir a palavra de Deus, só para os irmãos dele, já está indo com pessoas, ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Tá? Então, se você fez o trabalho, vão estar certíssimo, tá bom? Para fazer esse trabalho. O doutor Marcos também passou lá, né? Deus guiou ele lá, e ó, é aqui mesmo que você vai parar. E Deus é maravilhoso. Tá? Então, irmãos, vamos estar trabalhando para o Senhor. É tempo de trabalhar. Como eu falei aqui outro dia, né? Obreiro que trabalha não dá trabalho. Então, vamos trabalhar. Tá bom?
Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, fechamento. Eu tinha colocado jejum nesse domingo. Aí eu conversei com os irmãos, né, os professores, pastor, mas é fechamento escola dominical. Né? Então tá bom, vamos colocar para o próximo domingo, o jejum. Vamos fazer fechamento escola dominical. Quem é aluno que sabe, né, que todo fechamento escola dominical, né, é um momento de comemorar por mais uma etapa que nós participamos, né? E aí tem aqueles comediantes que a gente já sabe, tá bom? Quem não é aluno pode ir? Pode, é bom que você assiste a aula. Né? E quem sabe já se matricula também para a próxima turma, tá bom? E à noite, culto de adoração.